Meus pais disseram que os R$ 150.000 do seguro eram para reconstruir a casa da minha irmã. Eu que tinha perdido tudo no incêndio. A frase ainda ecoa na minha cabeça como um tapa na cara. Estou sentada no sofá da sala dos meus pais há 4 meses, dormindo no mesmo lugar todas as noites. E eles acabaram de me dizer que o dinheiro do seguro da minha casa queimada não é meu. Meu nome é Marina. Tenho 31 anos e sou engenheira elétrica. Até 6 meses atrás, eu tinha uma vida organizada. Casa própria quitada há 2 anos, carro na garagem, uma poupança guardada para emergências. Emergências que eu nunca imaginei que incluiriam perder absolutamente tudo numa madrugada de terça-feira. Foi 3h30 da manhã quando acordei com o cheiro de fumaça. O barulho dos estalos me tirou do sono profundo, e quando abri os olhos, as chamas já tinham tomado o corredor. Minha casa de R$ 280.000 estava virando cinzas ao meu redor. Consegui escapar pelo telhado. Literalmente. Quebrei a telha do meu quarto com uma cadeira e me arrastei para fora usando só a camisola que vestia para dormir. Os vizinhos me viram em cima do telhado gritando por socorro, e foi o senhor José da casa ao lado que chamou o corpo de bombeiros. Quando eles chegaram, não havia mais nada para salvar. Perdi tudo naquela noite. A casa que levei 8 anos para quitar. O carro que estava na garagem. Meus diplomas emoldurados na parede. As fotos da família que guardava com carinho. As roupas, os móveis, os eletrodomésticos. Até mesmo o cofre onde guardava minhas economias derreteu com o calor. O laudo dos bombeiros foi claro. Curto-circuito elétrico. Ironicamente, eu que trabalho com eletricidade todos os dias, perdi minha casa por causa de um problema elétrico que aconteceu enquanto eu dormia. Dona Margarete, minha vizinha do lado direito, me emprestou roupas naquela madrugada. Uma calça de moletom cinza e uma blusa rosa que cheirava a amaciante. Eram as únicas peças de roupa que eu possuía no mundo naquele momento. Meus pais, Antônio e Lúcia, chegaram 1 hora depois que me ligaram. Minha mãe chorou quando me viu sentada na calçada, enrolada num cobertor que os bombeiros tinham trazido. Meu pai ficou parado, olhando os escombros fumegantes do que antes era minha casa. Graças a Deus você está viva, foi a primeira coisa que minha mãe disse. Venha para casa, filha. Você não pode ficar aqui, completou meu pai. Naquela madrugada, eu não tinha escolha. Entrei no carro deles com as roupas emprestadas da dona Margarete e fui para a casa onde cresci, esperando que fosse apenas por alguns dias. Minha irmã Camila chegou na manhã seguinte. Ela tem 28 anos, é casada com o Bruno e tem 2 filhos pequenos, o Gabriel, de 5 anos, e a Sofia, de 3. Mora numa casa própria a 15 minutos da casa dos nossos pais. Mana, que susto! Graças a Deus você está bem, ela disse me abraçando forte na cozinha. Material a gente repõe. O importante é que você está viva. Era verdade. Eu estava viva. Mas também estava completamente devastada financeiramente. Não tinha nem uma conta bancária funcionando, porque meu cartão havia derretido junto com tudo mais. Os primeiros dias foram um borrão de burocracia e ligações. Seguradora, bombeiros, delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Precisei refazer todos os meus documentos. RG, CPF, carteira de habilitação, diploma da faculdade. Era como se Marina, a engenheira de 31 anos, tivesse deixado de existir naquela madrugada. A seguradora foi clara desde o início. O processo levaria no mínimo 2 meses para ser concluído. Eles precisavam investigar, confirmar que não havia indícios de sinistro proposital, avaliar os danos. O valor da cobertura era de R$ 150.000. Não vai cobrir tudo que você perdeu, disse meu pai quando saímos da reunião com o corretor. Mas é um começo. R$ 150.000. Não era pouco dinheiro, mas também não era suficiente para reconstruir completamente minha vida. Minha casa valia 280 mil. Com esse valor, eu conseguiria comprar uma casa menor, mais simples, e ainda sobraria dinheiro para alguns móveis básicos. Durante esses 2 meses de espera, vivi na casa dos meus pais.
Dormia no sofá da sala porque eles transformaram meu antigo quarto em escritório há alguns anos. Minha mãe fazia questão de deixar claro que era temporário. Quando sair o seguro, você arruma sua vida e volta a ter sua casa, ela dizia enquanto arrumava os papéis do escritório. Camila vinha visitar com frequência, sempre trazendo os filhos. Eles corriam pela casa, brincavam no quintal, e minha irmã ficava na cozinha conversando com nossa mãe sobre os planos para a reforma que queria fazer em casa. Quero fazer uma área gourmet no quintal, ela contava animada. E talvez uma piscina pequena para as crianças. A casa vai ficar um charme, e ainda vai valorizar para quando a gente quiser vender no futuro. Eu ouvia essas conversas sentada no sofá onde dormia, usando minha terceira combinação de roupas emprestadas. Dona Margarete tinha sido generosa, mas eu estava vivendo basicamente com 5 conjuntos de roupas que ela conseguiu doar. O terreno da Camila é perfeito para uma piscina, concordava minha mãe. Se ela tivesse como fazer essa reforma, a casa valorizaria muito. Meu pai sempre concordava em silêncio, bebendo seu café e folheando o jornal. Quando finalmente saiu a aprovação do seguro, eu senti um alívio imenso. R$ 150 mil na conta. Era minha chance de recomeçar. Já tinha até visto algumas casas menores que caberiam no orçamento. Foi numa quinta-feira que meus pais me chamaram para conversar na cozinha. Marina, senta aqui. Precisamos falar sobre o dinheiro do seguro. Achei que iam me dar conselhos sobre como investir melhor ou talvez sugerir uma casa específica que tinham visto. Nunca imaginei o que viria a seguir. Decidimos que esse dinheiro deve ir para a Camila, disse minha mãe sem rodeios. Pensei que tinha escutado errado. Como assim? Sua irmã precisa reformar a casa dela, explicou meu pai. Ela tem filhos pequenos, precisa de mais espaço, e essa reforma vai valorizar muito o imóvel. Mas é o seguro da minha casa, respondi, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Filha, você vai ficar morando aqui conosco mesmo, disse minha mãe. Não precisa de casa própria agora. Você é solteira, pode viver aqui sem problemas. A Camila tem família para cuidar. Senti como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés. Novamente. Mãe, eu perdi minha casa num incêndio. Perdi tudo que tinha. Esse dinheiro é para eu reconstruir minha vida. E você vai reconstruir, disse meu pai. Aqui, conosco. Somos família. Naquela noite, deitada no sofá da sala, olhando para o teto que conhecia desde criança, entendi que meu pesadelo estava apenas começando. Perder tudo no incêndio tinha sido apenas a primeira parte. A segunda estava sendo descobrir que minha própria família não considerava minha independência uma prioridade. Camila apareceu no dia seguinte, como se soubesse que a conversa já tinha acontecido. Oi, mana! Ela disse, me beijando no rosto. Os pais me contaram sobre a decisão da reforma. Que bom que a família se une em momentos difíceis, né? Olhei para ela sem saber o que responder. Minha irmã estava ali, sorrindo, falando sobre união familiar, enquanto planejava usar o dinheiro do meu seguro para construir uma piscina no quintal dela. Você vai adorar como vai ficar a casa, continuou ela. Vou fazer uma festa de inauguração quando terminar a obra. Vai ser lindo. Era como se todos tivessem enlouquecido, menos eu. As semanas seguintes foram uma mistura de descrença e revolta crescente. Cada manhã eu acordava no sofá, esperando que alguém da minha família viesse me dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Que claro que o dinheiro do seguro era meu. Que eles estavam apenas testando minha reação. Mas isso nunca aconteceu. Em vez disso, Camila começou a aparecer quase todos os dias com plantas da reforma, catálogos de materiais de construção e revistas de decoração. Espalhava tudo na mesa da cozinha como se estivesse planejando sua lua de mel. Olha só que linda essa piscina, mãe, dizia mostrando fotos no celular. É perfeita para o tamanho do meu quintal. Os meninos vão ficar loucos de felicidade. Minha mãe se debruçava sobre as imagens com interesse genuíno. Realmente é linda, filha. E olha como valoriza a casa. Se um dia vocês quiserem vender, vai dar um lucro excelente. Eu assistia a essas conversas da sala,
fingindo ler um livro emprestado, enquanto tentava processar como minha vida tinha virado do avesso tão rapidamente. Não bastava ter perdido tudo no incêndio. Agora estava sendo tratada como uma intrusa na casa onde cresci, enquanto minha irmã planejava usar meu dinheiro para realizar os sonhos dela. Marina, venha ver. Camila me chamou numa dessas tardes. Que cor você acha melhor para o deck ao redor da piscina? Era surreal. Ela estava me pedindo opinião sobre como gastar o dinheiro do meu seguro. Tanto faz, respondi sem tirar os olhos do livro. Não seja assim, mana. Estou tentando incluir você nos planos. Você vai poder usar a piscina sempre que quiser. A generosidade da minha irmã era tocante. Eu poderia usar a piscina que ela iria construir com o dinheiro que deveria estar reconstruindo minha vida. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, parecia ter decidido que o silêncio era a melhor estratégia. Quando eu tentava conversar com ele sobre a situação, ele mudava de assunto ou simplesmente saía de perto. Pai, precisamos conversar sobre essa história do seguro. Tentei abordar ele numa manhã enquanto tomava café. Já conversamos, Marina. A decisão já foi tomada. Uma decisão que me prejudica completamente. Eu que perdi tudo. Você não perdeu tudo. Você tem família, tem um teto, tem comida na mesa. Eu tinha uma casa, pai. Uma vida independente. Agora estou dormindo no sofá como uma adolescente. Ele dobrou o jornal e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A vida às vezes nos força a fazer sacrifícios pela família. Sua irmã precisa mais do que você neste momento. Ela precisa do dinheiro que não é dela? Ela precisa de ajuda. E nós vamos ajudar. Essa era sempre a versão oficial. Camila precisava de ajuda. Camila tinha filhos. Camila tinha prioridade sobre tudo e todos. Tentei conversar com o Bruno, meu cunhado, esperando que ele tivesse uma visão mais sensata da situação. Encontrei ele no quintal dos meus pais numa tarde de sábado, enquanto as crianças brincavam na grama. Bruno, você não acha estranho essa história do seguro? Ele estava mexendo no celular e levantou os olhos com uma expressão desconfortável. Marina, eu prefiro não me meter em assuntos de família. Isso é entre vocês. Mas é seu dinheiro também, de certa forma. Você vai se beneficiar da reforma. A Camila que decidiu. Eu só apoio o que ela achar melhor. Era inútil. Todo mundo ao redor parecia ter decidido que eu era egoísta por querer o dinheiro do seguro da minha própria casa. Como se pedir para reconstruir minha vida fosse um capricho absurdo. A situação ficou ainda mais constrangedora quando Camila começou a trazer orçamentos para casa. Ela espalhava os papéis na mesa da sala, bem na frente do sofá onde eu dormia, e discutia cada detalhe com nossos pais. O pedreiro disse que com 150 mil dá para fazer tudo. Piscina, deck, área gourmet com churrasqueira, e ainda sobra para um paisagismo básico. 150 mil reais. O valor exato do meu seguro. Que coincidência. Vai ficar um espetáculo, concordava minha mãe. As crianças vão ter uma infância muito mais feliz com esse espaço. As crianças. Esse era sempre o argumento final. Gabriel e Sofia, que tinham 5 e 3 anos respectivamente, se beneficiariam da piscina construída com o dinheiro que deveria estar me tirando do sofá onde eu dormia há 5 meses. Numa noite, acordei no meio da madrugada e encontrei minha mãe na cozinha, bebendo chá. Mãe, posso conversar com você? Ela acenou para que eu me sentasse à mesa. Eu sei que você acha que estou sendo egoísta, comecei. Mas tente entender minha situação. Perdi tudo. Literalmente tudo. E agora vocês querem que eu abra mão da única chance que tenho de recomeçar. Minha mãe suspirou e mexeu o chá lentamente. Marina, você é uma mulher inteligente e independente. Sempre foi. Você tem profissão, tem capacidade de se reerguer. A Camila não tem essas habilidades. Que habilidades? Ela tem formação técnica, trabalha quando quer. Ela tem responsabilidades que você não tem. 2 filhos pequenos, uma casa para manter. Uma casa que ela quer reformar com o meu dinheiro. É dinheiro da família agora. Essa frase me gelou o sangue. Dinheiro da família.
Como se o seguro que eu paguei durante anos, da casa que eu comprei e quitei sozinha, fosse patrimônio coletivo. Desde quando meu seguro virou dinheiro da família? Desde que você veio morar aqui de volta. Quando você faz parte desta casa novamente, seus problemas viram nossos problemas, e nossas soluções viram soluções para toda a família. Era uma lógica perversa. Eu havia perdido minha casa num incêndio, e fui obrigada a voltar para a casa dos meus pais temporariamente. Isso automaticamente me transformava numa dependente que não tinha direito às próprias decisões financeiras. E se eu não concordar? Minha mãe parou de mexer o chá e me olhou diretamente. Então você vai ter que encontrar outro lugar para morar. Porque não vamos manter aqui alguém que se recusa a ajudar a família quando pode. A ameaça estava posta na mesa. Concordar com o confisco do meu seguro ou ser expulsa de casa. Voltei para o sofá com o coração disparado. 5 meses dormindo na sala, vivendo de roupas emprestadas, comendo na mesa da família como uma agregada. E agora descobria que minha permanência ali dependia de entregar meu dinheiro para minha irmã reformar a casa dela. No dia seguinte, Camila chegou mais animada do que nunca. Mana, o pedreiro pode começar na próxima semana. Que emoção! Ela tinha plantas novas, mais detalhadas. A área gourmet ocuparia metade do quintal. A piscina seria em formato de rim, com uma cascatinha decorativa. O deck seria de madeira de demolição, para dar um ar rústico. Olha só que charme vai ficar, ela dizia, mostrando o desenho para nossos pais. O Gabriel já está contando os dias para a piscina ficar pronta. Meus sobrinhos realmente estavam animados. Gabriel me mostrou um desenho que fez na escola, com ele e a irmã, nadando numa piscina azul gigante. Tia Marina, você vai nadar com a gente? Como eu explicaria para uma criança de 5 anos que a piscina onde ele iria brincar estava sendo construída com o dinheiro que deveria estar me tirando daquela situação? Claro, Gabriel. Vou sim. Menti para uma criança. Mais um ponto baixo na minha vida recente. Naquela tarde, sentada no quintal dos meus pais, observei o espaço onde eu costumava brincar na infância. Em algumas semanas, começariam a cavar ali para fazer a piscina da Camila. O quintal da minha infância seria transformado numa extensão do quintal dela, bancado pelo dinheiro do meu seguro. Camila se sentou ao meu lado no banco de madeira que meu pai construiu décadas atrás. Mana, eu sei que isso tudo é difícil para você. Mas pensa pelo lado positivo. Você vai ter uma irmã mais feliz, sobrinhos mais felizes e uma casa na família muito mais valorizada. E eu vou continuar dormindo no sofá. Por enquanto. Mas você vai se reerguer. Você sempre foi mais forte que eu. E essa era a desculpa perfeita. Eu era mais forte, então podia aguentar perder tudo. Camila era mais frágil, então merecia o dinheiro que não era dela. Além disso, continuou ela, você um dia vai herdar esta casa. Eu não vou herdar nada. No fundo, você está investindo no seu próprio patrimônio futuro. A lógica dela era impressionante. Usar meu dinheiro para reformar a casa dela era, na verdade, um investimento no meu futuro. Naquela noite, deitada no sofá, calculei quanto tempo eu conseguiria aguentar aquela situação antes de enlouquecer completamente. 5 meses já haviam passado. Quantos mais viriam? Do lado de fora, ouvi o barulho de um carro parando. Era Camila voltando para casa depois de mais uma tarde planejando a reforma dos sonhos dela com o dinheiro dos meus pesadelos. Em breve, ela teria tudo o que sempre quis. E eu continuaria exatamente onde estava, num sofá que não era meu, numa casa que não era mais minha, vivendo uma vida que não reconhecia mais. A obra começou numa segunda-feira de manhã. Acordei com o barulho da britadeira quebrando o concreto do quintal da casa da Camila. Mesmo morando a 15 minutos de distância, o som parecia ecoar diretamente na minha cabeça. Minha mãe estava na cozinha, preparando café para uma multidão. Os pedreiros vão almoçar aqui todos os dias, ela anunciou. A Camila achou mais prático, já que vamos estar envolvidos na obra. Envolvidos na obra. Como se fosse um projeto familiar. Bancado pelo dinheiro familiar, para o bem de toda a família, menos o meu. Durante a primeira semana,
A casa dos meus pais virou uma extensão do canteiro de obras. Camila chegava de manhã cedo, trazia os pedreiros para o café, discutia detalhes da construção na mesa da cozinha e voltava no final do dia para supervisionar o progresso. Eu continuava dormindo no sofá, mas agora tinha que acordar às 6 da manhã porque a casa ficava movimentada desde cedo. Marina, você pode sair da sala? Preciso mostrar umas fotos do azulejo para o pedreiro. Camila me pedia quase todos os dias. Eu saía. Ficava no quintal, no meu quarto virado escritório, ou simplesmente ia caminhar pela vizinhança. Qualquer lugar era melhor do que assistir minha irmã gastar meu dinheiro com tanta alegria. No final da primeira semana de obra, Camila trouxe fotos do progresso. A escavação para a piscina estava quase pronta. Olha como está ficando lindo! Ela mostrava as imagens para nossos pais. O pedreiro disse que na próxima semana já começam a concretagem. Meu pai analisava as fotos com interesse profissional. Ele sempre gostou de construção, reforma, projetos de casa. Está ficando maior do que eu imaginei, comentou. Vai ser uma piscina e tanto. E olha só o espaço que sobrou para a área gourmet. Camila apontava para outro canto do quintal. Vai dar para fazer churrasco para a família inteira. A família inteira. Menos eu, que estaria trabalhando para pagar o aluguel de algum lugar onde pudesse morar, já que meu dinheiro estava sendo usado para criar um espaço de lazer para todo mundo. Foi nessa época que as visitas começaram a aumentar. Tias, primos, amigos da família vinham ver o progresso da obra. E todos tinham uma opinião sobre a situação. Que bom que a família se uniu para ajudar a Camila, disse tia Helena durante um almoço de domingo. Essas crianças merecem ter uma infância melhor. É verdade, concordou o primo Roberto. A Marina fez muito bem em abrir mão do dinheiro para ajudar a irmã. Família é isso mesmo. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali. Como se minha generosidade fosse um fato consumado, e não uma decisão que me foi imposta sob chantagem. A Marina sempre foi mais independente mesmo, completou tia Helena. Ela se vira sozinha. A Camila precisa mais de apoio. Após esse almoço, fiquei sabendo que a versão oficial da família era que eu havia generosamente doado meu seguro para ajudar minha irmã, que eu era uma tia maravilhosa que colocou o bem-estar dos sobrinhos acima dos meus próprios interesses. Era uma mentira que me fazia parecer nobre, mas que me deixava completamente sem saída. Como eu poderia contradizer uma história que me pintava como heroína altruísta? As noites no sofá começaram a ficar mais longas. Eu deitava e ficava olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha desmoronado tão completamente. Não bastava ter perdido tudo no incêndio. Agora estava sendo forçada a financiar a felicidade da minha irmã, enquanto minha própria vida permanecia em ruínas. Numa dessas noites insones, levantei para beber água e encontrei meus pais conversando baixinho na cozinha. Ela não está nada bem, minha mãe estava dizendo. É fase. Ela vai se acostumar, respondeu meu pai. Antônio, a menina perdeu tudo. Está dormindo no sofá há 6 meses. E vai continuar dormindo até entender que família vem em primeiro lugar. Voltei para o sofá com o coração apertado. Meu pai não estava apenas concordando com a situação. Ele estava usando meu sofrimento como lição de moral. No dia seguinte, Camila apareceu com novidades sobre a obra. Marina, tenho uma surpresa para você, ela disse sentando ao meu lado no sofá. Decidi colocar uma churrasqueira a lenha na área gourmet. O pedreiro disse que fica linda e não custa muito mais. Que bom para você. Para nós. Pensa só, vamos fazer churrascos incríveis para a família. Você vai adorar. Cada surpresa da reforma era bancada pelo meu seguro. Cada detalhe extra que ela resolvia incluir representava mais dinheiro meu sendo gasto em luxos que eu jamais poderia aproveitar de verdade. Mana, por que você anda tão emburrada? A obra está ficando linda. Estou cansada, só isso. Cansada do quê? Você nem está trabalhando. Era verdade. Desde o incêndio eu não conseguia me concentrar no trabalho. Pedi licença médica por depressão, que foi facilmente concedida considerando as circunstâncias.
Mas isso me deixava ainda mais dependente da hospitalidade dos meus pais. Talvez você devesse procurar um psicólogo, sugeriu Camila, para te ajudar a superar o trauma do incêndio. O trauma do incêndio havia sido só o começo. O trauma de descobrir que minha família me considerava dispensável era muito pior. 2 semanas depois, a piscina estava pronta para receber os azulejos. Camila trouxe amostras de diferentes modelos e cores, espalhando tudo na mesa da sala. Que tal esse azul piscina? Fica clássico. Ou esse verde água, mais moderno. O que você acha, Marina? Novamente, ela me pedia opinião sobre como gastar meu dinheiro. Era uma tortura psicológica refinada. Escolhe qualquer um, tanto faz. Nossa, que mau humor. Estou tentando te incluir nas decisões. Me incluir. Como se fosse uma gentileza permitir que eu opinasse sobre o destino do dinheiro que deveria estar reconstruindo minha vida. Naquela semana, Gabriel e Sofia vieram passar a tarde na casa dos nossos pais. Eles estavam animadíssimos com a piscina. Tia Marina, quando a piscina ficar pronta, você vai nadar comigo? Perguntou Gabriel pela 1000ª vez. Claro, meu amor. E você vai me ensinar a mergulhar? Vou sim. Mentir para crianças estava se tornando rotina. Como eu explicaria para eles que provavelmente não estaria mais morando na casa dos avós quando a piscina ficasse pronta? Que talvez nem fosse bem-vinda nas festas de inauguração? Sofia, com seus 3 anos, era mais direta. Tia Marina, por que você não tem casa? A pergunta me pegou desprevenida. Camila rapidamente interveio. A tia Marina tem casa sim, Sofia. Ela está morando com os vovôs por enquanto. Mas ela dorme no sofá. É porque ela gosta do sofá. Mais uma mentira. Agora até para uma criança de 3 anos. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na sala arrumando as almofadas do sofá onde dormia. Era minha rotina noturna há 6 meses. Esticar o lençol, ajustar o travesseiro, preparar meu cantinho para mais uma noite. Minha mãe apareceu na sala com uma expressão séria. Marina, precisamos conversar. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá. Seu pai e eu estamos preocupados com você. Por quê? Você anda muito negativa. Sempre de cara fechada, respondendo mal para todo mundo. As crianças estão percebendo. Desculpe se meu humor não está adequado para a situação. Que situação? Você tem teto, comida, carinho da família. Eu tenho um sofá emprestado e roupas de segunda mão. Marina, você está sendo ingrata. A Camila fez questão de incluir você em toda a reforma. Pergunta sua opinião, quer que você participe. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro da família. Ela corrigiu. E se você continuar com essa atitude, vai ter que procurar outro lugar para morar. Não vamos aceitar essa energia negativa em casa. A ameaça estava cada vez mais próxima de se tornar realidade. Eu tinha que escolher entre aceitar silenciosamente o confisco do meu seguro ou ser expulsa de casa. Além disso, continuou minha mãe, a Camila está pensando em fazer uma festa de inauguração da piscina. Vai convidar toda a família, os amigos. Seria muito constrangedor se você estivesse com essa cara fechada na festa. Uma festa de inauguração, bancada pelo meu seguro, celebrando minha ruína financeira, e eu ainda teria que sorrir e fingir felicidade. Pensa bem no que você quer para a sua vida, ela disse se levantando. Porque do jeito que as coisas estão indo, você vai acabar sozinha e sem família. Fiquei sozinha na sala, deitada no sofá, pensando nessa conversa. Minha mãe tinha razão num ponto. Eu precisava decidir o que queria para a minha vida. A questão era se ainda havia alguma escolha real disponível para mim. Do lado de fora, ouvi o barulho de um carro. Era Camila chegando para mais uma tarde de supervisão da obra. Em poucas semanas, sua piscina dos sonhos estaria pronta, bancada integralmente pelo seguro da minha casa queimada. E eu continuaria ali, no mesmo sofá, fingindo que estava tudo bem. A descoberta aconteceu por acaso, numa tarde de quinta-feira, enquanto eu procurava meu documento de identidade provisório na mesa de trabalho do meu pai. Havia papéis espalhados por todo o escritório, contas, recibos,
Extratos bancários. Meu pai sempre foi organizadíssimo com as finanças, mantinha tudo arquivado por data. Quando abri uma das gavetas procurando uma caneta, meus olhos caíram sobre um extrato bancário aberto em cima de outros papéis. Banco do Brasil. Conta poupança. Saldo atual: R$ 480 mil. R$ 480 mil. Li o número 3 vezes antes de acreditar. Meus pais tinham quase R$ 500 mil guardados na poupança. E durante todos esses meses me disseram que não podiam me ajudar financeiramente porque também estavam passando dificuldades. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava o extrato. Não era um erro, o saldo estava ali, negro no branco. Depósitos regulares, rendimentos mensais, uma conta poupança robusta e bem alimentada. Sentei na cadeira do escritório tentando processar a informação. Meus pais tinham dinheiro. Muito dinheiro. Suficiente para me ajudar a comprar uma casa nova sem nem sentir o impacto no orçamento. E mesmo assim haviam decidido confiscar meu seguro para reformar a casa da Camila. Continuei mexendo nos papéis, agora com um objetivo específico. Precisava entender a extensão da mentira. Encontrei mais extratos, de meses anteriores. O valor vinha crescendo consistentemente nos últimos anos. Depósitos de R$ 3 mil, R$ 5 mil, R$ 8 mil mensais. Meu pai, que sempre reclamava que a aposentadoria era pouca, estava guardando milhares de reais todo mês. Havia também extratos da minha mãe. Conta corrente com movimento regular, sem grandes valores, mas também sem sinais de aperto financeiro. Tudo muito longe da imagem de casal aposentado em dificuldades que eles haviam pintado. O mais chocante veio quando encontrei um papel com anotações manuscritas do meu pai. Era uma espécie de planejamento financeiro familiar. Havia itens como Marina, seguro casa, 150 mil. Camila, reforma piscina, Palace área gourmet, 150 mil. Investimento conjunto, valorização imóvel, Camila. Eles haviam planejado tudo isso. Não era uma decisão espontânea motivada pela solidariedade familiar. Era um investimento calculado, usando meu dinheiro como capital, na propriedade da minha irmã. Havia mais anotações. Marina fica em casa indefinidamente. Economia aluguel, plus despesas separadas. Camila assume responsabilidade futura, casa pais. Era um plano completo. Eu seria mantida dependente na casa dos pais, economizando para eles os custos que eu geraria morando sozinha. Em contrapartida, Camila receberia meu seguro para valorizar a propriedade dela e assumiria a responsabilidade pela casa dos nossos pais no futuro. Eu havia sido transformada numa peça de um jogo financeiro familiar sem nem saber. Fotografei tudo com meu celular antes de guardar os papéis de volta no lugar. Minha cabeça estava girando, tentando encaixar todas as peças dessa descoberta absurda. Meus pais não estavam passando dificuldades financeiras. Eles tinham quase R$ 500 mil guardado. Podiam facilmente me ajudar a comprar uma casa nova, mobiliar, recomeçar a vida. Mas preferiram confiscar meu seguro e me manter dependente para economizar dinheiro e investir na propriedade da Camila. Saí do escritório em estado de choque. Fui até a cozinha, onde minha mãe preparava o jantar. Mãe, posso falar com você? Claro, filha. O que foi? Respirei fundo, tentando manter a calma. Por que vocês disseram que não podiam me ajudar financeiramente? Ela parou de cortar os tomates e me olhou com uma expressão neutra. Porque não podemos mesmo. A aposentadoria não dá para grandes gastos. Nem para ajudar a própria filha que perdeu tudo num incêndio? Marina, nós já te ajudamos. Você está morando aqui, comendo aqui, sem pagar nada. E por que podem ajudar a Camila com a reforma? Porque são situações diferentes. A reforma é um investimento. Vai valorizar a propriedade. Era exatamente o que estava escrito no papel do meu pai. Um investimento. Um investimento com o meu dinheiro. Com o dinheiro da família. Ela corrigiu automaticamente. Decidi não revelar ainda que havia descoberto o extrato bancário. Queria entender melhor a extensão da manipulação antes de confrontá-los diretamente. Mãe, vocês têm certeza de que não têm condições de me ajudar? Nem um pouquinho? Tenho certeza.
Se tivéssemos, você acha que deixaríamos nossa filha dormindo no sofá? A mentira saía da boca dela com uma naturalidade assustadora. 480 mil reais na conta. E ela me olhando nos olhos dizendo que não tinha condições de me ajudar. Além do mais, continuou ela, você um dia vai herdar esta casa. No fundo, você está investindo no seu próprio futuro. Era a mesma desculpa que Camila havia usado. A casa que eu herdaria um dia justificava qualquer sacrifício que eu fosse obrigada a fazer no presente. Naquela noite, deitei no sofá com uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca havia sentido antes. A traição financeira era ainda pior do que eu imaginava. Não era apenas questão de prioridades ou preferências. Era manipulação deliberada da minha situação de vulnerabilidade. No dia seguinte, Camila apareceu com mais novidades da obra. Marina, você não imagina como está ficando lindo. A área gourmet já está quase pronta. Ela trouxe fotos no celular. Realmente estava bonito. Uma área ampla, churrasqueira de tijolo, bancada de granito, cobertura com telhas coloniais. Deve ter custado uma fortuna, comentei. Nem tanto. Com 150 mil dá para fazer muita coisa quando se planeja bem. 150 mil. O valor exato do meu seguro. Que coincidência incrível. Camila, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não pediu um empréstimo para fazer essa reforma? Ela riu como se eu tivesse contado uma piada. Empréstimo? Com os juros que estão cobrando? Seria loucura. Mas usar o dinheiro do meu seguro não é loucura? Mana, não vamos começar com isso de novo. A família decidiu que era o melhor para todos. A família ou você? A família. Papai e mamãe concordaram que eu precisava mais da ajuda neste momento. E se eu te dissesse que nossos pais têm dinheiro guardado suficiente para me ajudar sem precisar do meu seguro? A expressão dela mudou instantaneamente. Por uma fração de segundo, vi algo parecido com pânico nos olhos dela. Do que você está falando? Estou falando que talvez nossos pais não sejam tão pobres quanto fingem ser. Marina, você anda muito paranoica. O estresse do incêndio está afetando sua cabeça. Mas eu havia visto a reação dela. Camila sabia alguma coisa sobre a situação financeira dos nossos pais. E não era inocente na manipulação. Você sabia que eles têm uma poupança com quase 500 mil reais? Dessa vez, a máscara caiu completamente. Camila ficou pálida e começou a gaguejar. Como... Onde você... Não sei do que está falando. Sabia sim. Você sabia desde o início que nossos pais podem me ajudar sem prejuízo algum. E mesmo assim concordou em ficar com o dinheiro do meu seguro. Marina, as coisas não são bem assim. Como são então? Me explica. Ela respirou fundo e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era frieza pura. Está bem. Vou explicar. Sim, eu sei que papai e mamãe têm dinheiro guardado. E sim, eles poderiam te ajudar. Mas decidiram não fazer isso. Por quê? Porque você é solteira, não tem filhos, pode morar aqui sem problemas. Eu tenho uma família para cuidar. Gabriel e Sofia merecem ter uma vida melhor. Com o dinheiro que não é seu. Com o dinheiro que a família decidiu que deveria ser usado para o bem maior. O bem maior. Meus sobrinhos terem uma piscina era mais importante do que eu ter um teto próprio. E você não vê problema nenhum nisso? Eu vejo necessidade. Você sempre foi mais independente, mais forte. Eu preciso mais de ajuda. Era a mesma lógica perversa que eu vinha escutando há meses. Por eu ser mais forte, podia aguentar mais sofrimento. Por Camila ser mais frágil, merecia mais privilégios. Camila, esse é o dinheiro do seguro da minha casa que queimou. Eu perdi tudo. E você vai ter tudo de volta quando herdar a casa dos pais. É só questão de tempo. E se eu não quiser esperar até nossos pais morrerem para ter uma vida própria? Então você é mais egoísta do que eu pensava. A conversa estava se encaminhando para um território perigoso. Camila não estava mais fingindo ser solidária ou preocupada com meu bem-estar. Estava mostrando sua verdadeira face. Marina, vou te dar um conselho de irmã mais nova. Para de criar caso por causa dessa história. A decisão já foi tomada. A obra já está quase pronta. Você pode aceitar a situação e continuar sendo parte da família,
ou pode continuar criando problema e acabar sozinha. Era uma ameaça clara. Aceitar o confisco do meu seguro ou ser excluída da família. E se eu resolver brigar por esse dinheiro? Brigar como? O dinheiro já foi transferido para minha conta. A obra já está sendo paga. Não tem mais volta. Ela tinha razão. O dinheiro já estava na conta dela, sendo transformado em concreto, azulejo, churrasqueira. Mesmo que eu conseguisse provar a injustiça da situação, seria impossível reverter o que já havia sido feito. Além do mais, continuou Camila, quem vai acreditar que você foi coagida? Todo mundo sabe que você doou o dinheiro para ajudar a família. Seria sua palavra contra a de 3 pessoas. Ela havia pensado em tudo. A versão oficial da família me protegia de parecer uma vítima, mas também me impedia de me defender. Naquela noite, sozinha no sofá, entendi finalmente a extensão da armadilha em que havia caído. Não era apenas uma questão de preferências familiares ou prioridades mal estabelecidas. Era um plano deliberado para me manter dependente, enquanto meu dinheiro financiava a ascensão social da minha irmã. E o pior de tudo, eu havia facilitado essa manipulação ao aceitar voltar para a casa dos meus pais depois do incêndio. Agora precisava descobrir como sair dessa situação sem perder completamente minha família. Se é que isso ainda era possível. A reviravolta começou com uma ligação inesperada do investigador da Polícia Civil, 3 semanas depois da minha descoberta sobre a poupança dos meus pais. Senhora Marina, aqui é o delegado Carlos, responsável pelo inquérito do incêndio na sua residência. Preciso conversar com a senhora com urgência. Meu coração disparou. O caso do incêndio havia sido arquivado meses atrás como acidente por curto-circuito. Por que um investigador estaria me ligando agora? Pode falar. Prefiro conversar pessoalmente. A senhora pode vir até a delegacia hoje à tarde? Passei o resto da manhã tentando imaginar o que poderia ter surgido de novo sobre o incêndio. Talvez algum problema com o seguro, alguma documentação pendente. Nunca imaginei o que realmente me esperava. Na delegacia, o delegado Carlos me recebeu numa sala pequena, com uma mesa cheia de papéis e fotografias. Senhora Marina, preciso informá-la de que o caso do incêndio na sua residência foi reaberto para nova investigação. Por quê? Porque descobrimos evidências de que não foi um acidente. Senti o mundo girar ao meu redor. Como assim? O incêndio foi criminoso. Alguém cortou deliberadamente os fios elétricos da sua casa durante a madrugada, provocando o curto-circuito que causou o fogo. Ele me mostrou fotografias técnicas, ampliações dos fios elétricos encontrados nos escombros. Para mim, parecia um emaranhado de metal derretido, mas ele apontava detalhes específicos. Vê esses cortes aqui? Não são naturais. Foram feitos com alicate. E vê essa sequência? Primeiro cortaram o fio terra, depois o neutro, depois a fase. É uma técnica específica para causar sobrecarga e faísca. Minha cabeça estava girando. Alguém havia tentado me matar queimada viva. Quem faria uma coisa dessas? Essa é a pergunta que precisamos responder. Por isso estou conversando com a senhora. Quem tinha acesso à sua casa? Quem conhecia sua rotina? Quem poderia ter interesse na sua morte ou nos seus bens? A pergunta me gelou o sangue. Quem se beneficiaria com minha morte? Eu morava sozinha. Não tinha muitas pessoas com acesso à casa. Namorado? Ex-namorado? Algum conflito recente? Não. Estava solteira há mais de 1 ano, sem conflitos com ninguém. Há familiares? Questões de herança? Seguros? Propriedades? A palavra seguro fez uma conexão terrível se formar na minha cabeça. Minha família sabia do seguro da casa. Conte-me sobre isso. Expliquei para o delegado toda a situação. O confisco do meu seguro, a pressão familiar, a descoberta sobre a poupança dos meus pais. Ele ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quem da sua família tinha chaves da sua casa? A pergunta que eu estava tentando evitar pensar. Minha irmã, a Camila. Ela cuidava da casa quando eu viajava a trabalho. Com que frequência você viajava? 1 ou 2 vezes por mês. Sempre avisava com antecedência.
E ela sabia de sua rotina? Horário que você dormia, acordava? Sabia sim. Morou comigo por alguns meses no ano passado, quando estava se separando do primeiro marido. O delegado anotou tudo. Depois me mostrou mais documentos. Estamos investigando todas as pessoas próximas. Preciso que a senhora me autorize a verificar os registros telefônicos e de internet dessas pessoas nos dias que antecederam o incêndio. Autorizei tudo. Se alguém da minha família estava envolvido, eu precisava saber. Saí da delegacia em estado de choque. Voltei para a casa dos meus pais tentando processar a informação. Alguém havia tentado me assassinar. E a principal suspeita recaía sobre minha própria família. Durante o jantar, observei cada movimento, cada expressão. Meus pais pareciam normais, conversando sobre trivialidades. Camila não estava presente. Havia ido jantar na casa de uma amiga. Como foi seu dia, filha? Perguntou minha mãe. Normal. Menti. Não conseguia contar para ele sobre a investigação. Não ainda. Precisava pensar, analisar, entender. Naquela noite, deitada no sofá, fiquei repassando tudo na memória. Quem sabia que eu estaria sozinha em casa naquela madrugada? Quem conhecia minha rotina de sono? Quem se beneficiaria com minha morte? A resposta mais óbvia era também a mais dolorosa. Camila. No dia seguinte, o delegado me ligou novamente. Senhora Marina, encontramos algo importante. Precisa vir aqui urgente. Desta vez, ele não estava sozinho. Havia um perito criminal e uma pilha de documentos na mesa. O que vocês descobriram? Primeiro, vamos mostrar o histórico de pesquisas na internet da sua irmã nos dias que antecederam o incêndio. Ele me entregou uma folha impressa. Era uma lista de buscas feitas no computador de Camila. Como causar curto-circuito elétrico. Incêndio por sobrecarga elétrica, como acontece. Seguro residencial paga incêndio criminoso. Investigação incêndio residencial, como funciona. Morrer queimado causa sofrimento. A última busca me fez sentir náusea. Camila havia pesquisado se eu sofreria antes de morrer. Tem mais, disse o perito. Encontramos mensagens de texto entre ela e o atual marido. Ele me mostrou prints de conversas do WhatsApp. Camila. Se algo acontecer com a Marina, o dinheiro do seguro vai para onde? Bruno. Para a família, provavelmente. Por que essa pergunta? Camila. Só curiosidade. Ela não tem filhos nem marido. Bruno. Para de pensar besteira. Camila. Não é besteira. É planejamento familiar. A conversa era de 2 semanas antes do incêndio. E tem isso aqui. O delegado me entregou outro papel. Compra de alicate elétrico numa loja de ferramentas. Pago no cartão da sua irmã, 3 dias antes do incêndio. Senti como se estivesse em pesadelo. Camila havia planejado tudo meticulosamente. Pesquisou como causar o incêndio, comprou a ferramenta necessária e executou o plano numa madrugada quando sabia que eu estaria dormindo. Por que ela faria isso? Pela nossa investigação, sua irmã acreditava que com sua morte, ela herdaria tanto o dinheiro do seguro quanto a casa dos seus pais. Uma herança antecipada. Mas ela já conseguiu o dinheiro do seguro mesmo comigo viva. Sim, mas isso foi um bônus. O plano original era mais ambicioso. Com você morta, ela ficaria com tudo. Seguro, herança futura. E ainda seria vista como vítima de uma tragédia familiar. A frieza do planejamento me deixou sem palavras. Camila não havia apenas roubado meu dinheiro. Ela havia tentado me matar para conseguir uma herança completa. Tem mais uma coisa, disse o delegado. As mensagens mostram que seus pais não estavam envolvidos no plano do incêndio. Mas mostram também que sua irmã já sabia da poupança deles há mais de 1 ano. Ele me mostrou mais conversas. Camila para Bruno. Papai tem mais de 400 mil guardados. Se a Marina soubesse, jamais aceitaria ficar dependente. Bruno. E se ela descobrir? Camila. Não vai descobrir. Eles não são burros de contar. Minha irmã sabia desde o início que meus pais podiam me ajudar. Sabia que a história de dificuldades financeiras era mentira. E mesmo assim participou da manipulação para me manter dependente enquanto ela ficava com meu seguro. O que acontece agora?
Agora vamos prender sua irmã por tentativa de homicídio qualificado. O crime foi premeditado, com meio cruel e por motivo torpe. E meus pais? Não foram cúmplices do incêndio, mas podem responder por apropriação indébita do dinheiro do seguro, dependendo do que a senhora quiser fazer. Saí da delegacia com uma mistura de alívio e horror. Alívio por finalmente entender a verdade. Horror por descobrir que minha própria irmã havia tentado me assassinar por dinheiro. Voltei para casa sabendo que precisaria confrontar toda a família. Mas agora eu tinha todas as cartas na mão. Quando cheguei, Camila estava na cozinha com nossa mãe, planejando a festa de inauguração da piscina. Marina, chegou bem a tempo, disse Camila sorrindo. Estávamos decidindo o cardápio da festa. O que você acha de uma feijoada? A naturalidade dela me impressionou. Algumas horas antes, eu havia visto as evidências de que ela tentou me matar queimada viva. E ela estava ali, planejando uma festa bancada pelo dinheiro do meu seguro, agindo como se nada tivesse acontecido. Camila, posso falar com você? A sós? Claro, vamos para a sala. Quando sentamos no sofá onde eu dormia há 8 meses, olhei nos olhos da minha irmã e vi pela primeira vez quem ela realmente era. A polícia me ligou hoje. A expressão dela não mudou, mas percebi uma rigidez quase imperceptível nos músculos do rosto. Sobre o quê? Sobre o incêndio. Eles descobriram que foi criminoso. Agora a máscara começou a rachar. Como assim criminoso? Alguém cortou deliberadamente os fios elétricos da minha casa para causar um incêndio. E eles sabem quem foi. Camila ficou completamente pálida. E sabem também que você pesquisou na internet como causar curto-circuito. Sabem que você comprou um alicate elétrico 3 dias antes do incêndio. Sabem que você conversou com o Bruno sobre herança caso algo acontecesse comigo. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. Camila, você não só roubou meu dinheiro do seguro. Você tentou me matar queimada viva para conseguir ele. E ainda teve a coragem de usar esse dinheiro para construir uma piscina onde seus filhos vão brincar. Finalmente ela encontrou a voz, mas era apenas um sussurro. Marina, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é uma assassina frustrada? Que planejou minha morte por dinheiro? Não foi assim. Eu só queria assustar você, fazer você se mudar. Mentira. Você queria me matar. E queria ficar com tudo. Seguro, herança dos pais, tudo. Camila começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero, não de remorso. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito meses atrás? Vou lutar pelos meus direitos, vou recuperar meu dinheiro. E você vai responder criminalmente por tentativa de homicídio. Marina, por favor, pensa nas crianças. Elas vão ficar sem mãe. Deveria ter pensado nas crianças antes de tentar assassinar a própria irmã. Me levantei do sofá e caminhei em direção à cozinha, onde meus pais estavam. Era hora de confrontar toda a família. Era hora de recuperar minha vida. Entrei na cozinha, onde meus pais estavam terminando de lavar a louça do jantar. Era uma cena doméstica comum que em algumas horas seria apenas uma memória. Pai, mãe, sentem-se, precisamos conversar. A seriedade do meu tom fez com que eles parassem imediatamente o que estavam fazendo. O que aconteceu? Perguntou minha mãe. Descobri quem causou o incêndio na minha casa. Meu pai franziu o senho. Como assim? Não foi um acidente? Não. Foi a Camila. Ela cortou os fios elétricos deliberadamente para me matar e ficar com meu seguro e com a herança de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais se entreolharam com uma expressão de choque genuíno. Isso é impossível, disse minha mãe. A Camila jamais faria uma coisa dessas. A polícia tem as evidências. Pesquisas na internet, compra de ferramentas, mensagens confessando o plano e mais. Vocês sabiam que ela conhecia o valor da poupança de vocês e mesmo assim concordaram em confiscar meu seguro. Meu pai se sentou pesadamente numa cadeira. Marina, nós não sabíamos de nada sobre incêndio criminoso, mas sabiam que tinham 480 mil reais guardados e mentiram que não podiam me ajudar. Minha mãe baixou os olhos.
Nós queríamos preservar nosso patrimônio para o futuro. E acharam que eu não merecia ter uma vida própria enquanto vocês preservavam o patrimônio. Não foi bem assim, tentou se defender meu pai. Foi exatamente assim. Vocês viram uma filha que perdeu tudo num incêndio e decidiram usar isso como oportunidade para economizar dinheiro e investir na propriedade da outra filha. Camila apareceu na porta da cozinha nesse momento, com os olhos vermelhos de choro. Pai, mãe, a Marina está inventando mentiras sobre mim. Não estou inventando nada. A polícia vai estar aqui em algumas horas para te prender por tentativa de homicídio. Meus pais se levantaram ao mesmo tempo. Prender? Exclamou minha mãe. Tentativa de homicídio é crime hediondo. Camila vai ser presa hoje e vai responder por tentar me assassinar. Marina, pelo amor de Deus, implorou Camila. Eu não queria te matar. Só queria te assustar para você se mudar para outro lugar. Você pesquisou se eu sofreria ao morrer queimada. Isso não é querer assustar. É sadismo. E meu pai ficou pálido. Camila, isso é verdade? Pai, eu posso explicar. Isso é verdade? Gritou meu pai pela primeira vez na vida. Camila começou a chorar compulsivamente. Eu estava desesperada. Queria tanto fazer a reforma. O Bruno estava pressionando para termos uma casa melhor. Eu pensei que se algo acontecesse com a Marina... Você pensou em me matar por uma piscina. Completei a frase dela. Minha mãe se sentou como se suas pernas tivessem perdido a força. Meu Deus do céu! O que nós fizemos? Vocês criaram uma assassina, respondi. Sempre protegeram a Camila de qualquer consequência. Sempre deram para ela tudo o que ela queria. Sempre a ensinaram que ela merecia mais do que qualquer outra pessoa. E agora ela achou natural tentar me matar para conseguir mais dinheiro. Camila tentou se aproximar de mim. Marina, por favor, não deixa eles me prenderem. Pensa no Gabriel e na Sofia. Eles precisam da mãe. Deveria ter pensado nisso antes de tentar torrar a tia viva. Marina, minha mãe tentou intervir. Talvez a gente possa resolver isso em família. Não! Gritei pela primeira vez em 8 meses. Não vai ter resolução em família. Não vai ter conversa. Não vai ter acordo. A Camila tentou me assassinar e vai responder criminalmente por isso. E o que você quer da gente? Perguntou meu pai. Quero meu dinheiro de volta. Os R$150 mil que vocês roubaram de mim para financiar a tentativa de assassinato da própria filha. Mas o dinheiro já foi gasto na reforma, tentou argumentar Camila. Então vocês vão ter que vender alguma coisa para me devolver. Ou vão usar os 480 mil da poupança que ficaram escondendo. Meus pais se entreolharam novamente. Como você soube da poupança? Perguntou meu pai. Encontrei os extratos no seu escritório. Descobri que vocês têm quase R$500 mil guardado e mesmo assim confiscaram o seguro de uma filha que perdeu tudo para dar para outra filha que tentou cometer homicídio. Camila tentou mais uma vez. Marina, se você não me entregar para a polícia, eu devolvo o dinheiro? Tarde demais. Você já está entregue. E o dinheiro eu vou recuperar na justiça. Naquele momento, ouvimos carros parando na frente de casa. As luzes azuis e vermelhas da polícia iluminaram a janela da cozinha. Chegaram, anunciei. Camila entrou em pânico. Marina, por favor, pelos nossos pais, pela nossa infância, por tudo que vivemos juntas. Pela nossa infância, você deveria ter me protegido, não tentado me matar. A campainha tocou. Fui abrir a porta para os policiais enquanto Camila gritava na cozinha que não queria ser presa. Senhora Marina, viemos cumprir o mandado de prisão. Ela está na cozinha. Voltei para a cozinha acompanhada de 2 policiais. Camila estava agarrada no braço da nossa mãe, chorando descontroladamente. Camila Santos Silva, você está presa pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, anunciou um dos policiais. Eles colocaram as algemas nela enquanto ela gritava que era inocente, que tudo não passava de mal-entendido, que só queria assustar a irmã. Antes de saírem, um dos policiais se dirigiu aos meus pais. Senhores,
Amanhã vocês devem comparecer à delegacia para prestar depoimento sobre a apropriação do dinheiro do seguro. Depois que levaram Camila, a casa ficou em silêncio absoluto. Meus pais estavam sentados à mesa da cozinha, chorando. Marina, disse minha mãe com a voz embargada. Como chegamos a esse ponto? Chegamos porque vocês sempre priorizaram os desejos da Camila sobre minhas necessidades básicas. Porque vocês acharam que eu era obrigada a aceitar qualquer injustiça em nome da família. E agora? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser julgada por tentativa de homicídio. Provavelmente vai pegar de 12 a 30 anos de prisão. Meu pai levantou a cabeça. E você vai mesmo testemunhar contra sua própria irmã? Vou testemunhar a verdade. Que minha irmã tentou me assassinar por dinheiro. E nós? Você vai nos processar também? Respirei fundo antes de responder. Eu vou recuperar meu dinheiro. Se vocês devolverem os 150 mil voluntariamente, pode ser que eu não precise processar vocês. Mas se tentarem enrolar ou se esconder atrás de advogados, eu vou atrás de tudo. Dinheiro, casa, poupança, tudo. Marina, você está destruindo esta família, disse minha mãe. Eu não destruí nada. Vocês já tinham destruído tudo quando decidiram confiscar meu seguro. Quando decidiram me manter dependente para economizar dinheiro. Quando criaram uma filha que acha normal matar a irmã por herança. Naquela noite, dormi no sofá pela última vez. No dia seguinte, com o dinheiro que meus pais se comprometeram a me devolver para evitar escândalo, eu alugaria um apartamento e começaria a reconstruir minha vida. Uma semana depois, estava assinando o contrato de locação de um apartamento pequeno, mas meu. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada luxuoso, mas era um recomeço. O julgamento de Camila aconteceu 6 meses depois. Ela foi condenada a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. Gabriel e Sofia ficaram com o pai, que se mudou para outro estado para começar uma nova vida longe do escândalo. Meus pais me devolveram os 150 mil reais, mas nossa relação nunca mais foi a mesma. Eu os visito esporadicamente, sempre por pouco tempo, sempre mantendo distância emocional. Eles envelheceram muito nesses últimos anos. Acho que carregar o peso de ter criado uma assassina e de ter traído a outra filha cobrou seu preço. Hoje, 2 anos depois, estou terminando de mobiliar minha casa nova. Comprei um sobrado de 3 quartos numa região tranquila. Uso os conhecimentos de engenharia elétrica para trabalhar como consultora autônoma, ganhando mais do que ganhava como funcionária. Aprendi muitas coisas sobre família, lealdade e amor próprio durante esses anos. Aprendi que família verdadeira é quem te protege quando você está vulnerável, não quem se aproveita da sua vulnerabilidade. Aprendi que ser forte não significa aceitar injustiças. Significa ter coragem para lutar contra elas, mesmo quando isso implica em ficar sozinha. Aprendi que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa por dinheiro, inclusive matar os próprios familiares. E aprendi, principalmente, que recomeçar é possível. Perdi tudo num incêndio criminoso. Perdi minha família numa descoberta ainda mais dolorosa. Mas encontrei algo que eu não sabia que havia perdido há muito tempo. Meu amor próprio. Hoje, sentada na varanda da minha casa nova, olhando para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, sei que fiz as escolhas certas. Camila está pagando pelo crime que cometeu. Meus pais estão vivendo com as consequências das escolhas que fizeram. E eu estou vivendo uma vida que construí com minha própria força. Às vezes ainda sonho com o incêndio. Acordo suada, lembrando do cheiro de fumaça, do desespero de fugir pelo telhado. Mas agora sei que sobrevivi por uma razão. Sobrevivi para descobrir a verdade, para fazer justiça, para reconstruir minha vida nos meus próprios termos. E, principalmente, sobrevivi para entender que merecemos muito mais do que migalhas de afeto e respeito das pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente. A piscina que Camila construiu com meu dinheiro ainda está lá, na casa onde ela morava. O Bruno nunca conseguiu vendê-la depois do escândalo. Às vezes passo de carro em frente e vejo a casa abandonada,
com mato crescendo ao redor da piscina vazia. É uma imagem perfeita do que acontece quando construímos nossa felicidade sobre a destruição de outras pessoas. Eu construí minha nova vida sobre bases sólidas. Trabalho honesto, relacionamentos verdadeiros e, principalmente, respeito por mim mesma. E posso dizer, com toda certeza, que essa é uma base muito mais sólida do que qualquer piscina bancada com dinheiro roubado. Hoje eu sei quem sou. Marina, 33 anos, engenheira elétrica, sobrevivente de tentativa de homicídio, mulher que recuperou sua vida e sua dignidade. Uma mulher que descobriu que começar de novo não é uma tragédia, é uma libertação.